náuseas por metástase nervoso central, vômitos por metástase nervoso central, distúrbios neurológicos, né? Então, síndromes paraneoplásicas aqui também entram, síndromes paraneoplásicas relacionadas à parte neurológica são bem comuns, a gente vai ver isso agora. Síndrome de veia cava, sem novidade, né? Vocês sabem bem síndrome de veia cava. Síndrome de Pancoast-Tobias, eu falei, o primeiro relato foi em 1838, e Henri Pancoast descreveu a síndrome em 1930. Olha que interessante na foto, olha onde fica o tumor no ápice, que eu falei para vocês. Tá vendo? E aí, quem que tá passando aqui? O plexo braquial. Mas ele também pode invadir as estruturas externais, ósseas, né? Aqui, causando bastante dor local, tá? E aí, o que você vai ter? Você vai ter uma síndrome de segundo neurônio motor e pegando principalmente a parte, né, da ulnar, tá? Deixando dormente principalmente o quarto e o quinto quirodáctilos, tá? Por causa dessa região de baixo ser a mais facilmente afetada, em C8 e T1. Por isso que fica com um déficit maior nessa parte mais medial aqui do braço, tá? Interna, tá vendo? Em geral, o paciente vai referir uma parestesia nessa região, tá? Então, isso é uma síndrome bem comum, claro, síndrome de veia cava superior é bem mais comum do que isso, mas é interessante porque sempre cai em prova de residência. Sempre que vocês verem uma síndrome segundo neurônio motor associada a um câncer de pulmão, vocês vão lembrar da síndrome de Pancoast-Tobias. Você pode, além da invasão do plexo braquial, não sei se vocês verem aqui, tem um gânglio estrelado aqui no meio. O gânglio estrelado ele é responsável por quê? Pela resposta simpática de uma hemifase. Então, se eu perder a resposta simpática numa hemifase, vai predominar o parasimpático, tá? E como é que esse cara vai ficar? Olha aqui, vamos ver aqui essa coisa primeiro, ó, clínica de segundo neurônio motor, dor e parestesia no ombro, face dorsal do braço ipsilateral, fraqueza e hipotrofia muscular, inclusive com a atrofia do quarto e quinto quirodáctilos. Bem tranquilo, né? Aqui, interessante. Síndrome de Claude-Bernard-Horner. A síndrome de Claude-Bernard-Horner pode estar associada à síndrome de Pancoast, tá? Porque a síndrome de Pancoast é quando eu pego o plexo braquial. Mas se eu envolver o plexo, o gânglio estrelado, quais são os sintomas que eu vou ter? O que acontece quando eu tenho um ataque do simpático? O que acontece com meus olhos? Ele dilata, midríase. Dilata porque a íris, quando ela contrai, ela dilata, certo? Então isso vai fazer o quê? Para que serve meu olho abrir? Fala, Gi. Não sei, tipo, aumentar o campo de visão, ser Para dialético. aumentar a luz entrando nos olhos e poder enxergar para sair correndo do leão, né? Por que vocês acham que as pessoas usam um óculos escuro nas raves de manhã? Né? Não é para apagar de gatinho, não. É porque o olho fica desse tamanho e a luz do sol é igual uma bomba nos olhos. Entendeu? Porque ela está com excesso de simpático, né? Ela está extremamente simpática, na verdade. E o que acontece demais? Você sua, esses caras sua igual uns filhos da puta. Tanto que eles vão nem no banheiro, de tanto que eles sua, né? Então, se você tem um simpático exacerbado, você vai suar, você vai ficar com a pupila dilatada, né? O zoião do cara fica como nas fotos? Já, né? Então, é muito fácil lembrar, e vocês nunca vão esquecer de síndrome de Claude-Bernard-Horner, é só evitar o que vocês não são nas festas. É igualzinho, é o reverso. É só imaginar. Como é que fica? Olha lá, vamos lá. Como é que fica o olho? Fica em miose. Se não tem aumentado, fica diminuído. Miose. Pitose. Cai a pálpebra. Os caras não ficam assim na festa? Cai a pálpebra. Pitose. Anidrose. Em vez de suar, fica seco. Né? Então, miose, pitose, enoftalmia, que o olho fica para dentro. Né? Cai o olho para dentro. Anidrose, fica seco. Do mesmo lado. Então, bem tranquilo, né?
Miose, pitose, oftalmia e anidrose. Pupila fecha, a pálpebra cai, o olho encova e a face fica seca. Beleza? Isso acontece por quê? Porque o tumor agrediu o gânglio estrelado. Esses dias me ligaram um amigo da minha irmã dos Estados Unidos, que ele teve uma síndrome de Claude-Bernard-Horner. E, cara, faz uma tomografia do tórax, né? E não tinha tumor. Porque é possível ter síndrome de Claude-Bernard-Horner por danos neurológicos ao gânglio estrelado, tá? Então, tem pessoas que têm trauma no gânglio estrelado. E aí elas podem desenvolver síndrome de Claude-Bernard-Horner. Tem gente que tem infecções, né? E acabam desenvolvendo síndrome de Claude-Bernard-Horner. Beleza? Então, aprendemos já uma doença associada a câncer de pulmão, síndrome de veia cava e também síndrome de Claude-Bernard-Horner e síndrome de Pancoast-Tobias. Tá? Lembrando que a síndrome de Pancoast-Tobias pode incluir o acometimento da cadeia simpática cervical, causando a síndrome de Claude-Bernard-Horner também. Beleza? Outras síndromes paraneoplásicas. Síndrome paraneoplásica mais comum em câncer de pulmão é hipercalcemia maligna. O que seria hipercalcemia maligna? O que seria uma síndrome paraneoplásica? Seria uma... Fala, Gi. Acho que é porque decorrente daquele tumor inicial, ele vai, não é induzir, ele pode gerar outras manifestações. Eu não sei explicar diferente, mas... Olha lá, vamos junto comigo, Gi. Tá. Síndrome são conjuntos de sinais e sintomas. Para é o que está ao lado. Então, por exemplo, o que é um derrame parapneumônico? É um derrame associado a uma pneumonia. Isso. Certo? O que é uma síndrome paraneoplásica? É um conjunto de sinais e sintomas relacionados à presença de um tumor. Eu peguei um paciente de câncer de pulmão, seu Lourenir. Ele teve um câncer de pulmão importante e ele desenvolveu, com metástases pulmonares e pleurais, e ele desenvolveu uma síndrome de Trousseau. Ou seja, o tumor deixou o sangue dele hipercoagulável. Em um espaço de 2 meses, ele teve trombose arterial na perna direita, trombose arterial na perna esquerda, trombose renal, TEP e infarto. Em 2 meses. Me chamaram na UTI para paliativar exclusivo, porque ele estava anticoagulado e fazendo trombose. Foi operado das 2 pernas, os caras não sabiam mais o que fazer. Aí eu falei, só tem um jeito dele melhorar isso. Tratar o tumor. Não adianta anticoagular. Tem que tratar o tumor. Aí, ele estava na UTI com 40 quilos e O2 dependente, porque o tumor obstruía a via aérea. Aí eu falei, olha, eu posso conversar com o paciente. É uma decisão dele, se ele não quiser fazer, eu vou paliar, tudo mais. Mas para reverter esse quadro e melhorar o estado geral, eu preciso tratar o tumor. E consegui levar ele na clínica, ele assinou um termo, uma família. Foi a primeira vez que eu fiz na clínica um paciente de ambulância vindo de UTI fazer químio. Ele foi na clínica, fez a químio, fez imunoterapia, e isso já faz 2 anos. Ele foi passar férias agora em Maceió, né? Ele tinha 40 quilos e era O2 dependente. Agora o cara ganhou os pesos de novo, tá bem, doença controlada. Então, assim, como é interessante a gente conhecer as coisas e a gente saber como agir. As pessoas já estavam desesperadas enterrando o cara e estavam querendo tratar uma trombose intratável. Mas não era uma trombose intratável, era uma trombose paraneoplásica, uma síndrome de Trousseau. Se eu não trato o tumor, não trato a trombose. Viu? E essa hipercalcemia? Hipercalcemia porque o tumor acaba produzindo uma substância PTH símile. O que faz o nosso PTH? Ele induz a perda de matriz óssea pelo osteoclasto para aumentar o meu cálcio sanguíneo, certo? Se ele só fizer isso, se ele só jogar
o cálcio para a corrente sanguínea, a gente mija cálcio e o balanço fica negativo. Então, ele reabsorve cálcio na urina e aumenta a reabsorção óssea de cálcio, para aumentar o cálcio sérico, tá? Normalmente, esse eixo é regulado de uma forma muito cuidadosa pelo nosso organismo. Mas se tiver um tumor produzindo uma substância PTH símile, é que a gente perde o eixo, e aí o tumor assume o eixo. E ele vai assumir um eixo contínuo, ele não para de produzir. E ele não parando de produzir, o que vai acontecer? Eu vou começar a liberar cálcio numa quantidade muito grande da corrente sanguínea e vou parar de reabsorver, independente dos valores do cálcio. E esses pacientes acabam tendo quadros importantes de hipercalcemia, rebaixamento de nível de consciência, alterações neuromusculares importantes por conta de uma substância PTH símile produzida pelo tumor. Claro que de forma imediata a gente vai começar a hidratar bem esses pacientes, usar bifosfonato para tentar inibir o osteoclasto, mas como que eu trato esse paciente? Tratando o tumor. Beleza? Qual que é o subtipo de câncer de pulmão mais relacionado a síndromes paraneoplásicas? Pequenas células ou não pequenas células? Oi? Não pequenas células? Pequenas células. Pequenas? Olha só, Gi, por quê? Os pequenas células, eles sofrem uma desdiferenciação neuroendócrina. Olha que legal. Endócrina. Por eles sofrerem uma transformação neuroendócrina, eles produzem hormônios e substâncias com mais facilidade. Então, quem mais causa síndrome paraneoplásica são os tumores neuroendócrinos, os carcinomas de pulmão de células pequenas, os mais indiferenciados dos cânceres de pulmão. Beleza? E outra síndrome possível é a síndrome de Cushing, né? E é uma síndrome Cushing-like. Então, o que esses tumores acabam produzindo? ACTH. Produzindo ACTH, ele vai estimular quem? A suprarrenal a produzir cortisol. Então, é como se eu estivesse tomando corticoide, né? Como é um quadro agudo, você acha que vai fazer giba e estria? Não, mas ele vai causar uma alteração importante dos eletrólitos, tá? Então, ele causa hipertensão arterial. Por que causa hipertensão arterial? Porque a adrenal vai liberar o quê? Adrenalina, né? Ela é estimulada, então ele começa a liberar adrenalina. Então ele começa a aumentar a pressão arterial. O cortisol aumenta a glicemia, certo? Toda vez que você toma corticoide, a glicemia aumenta. Então, olha como esses sintomas são fáceis de imaginar, né? Hipertensão, hiperglicemia, alterações das hidroeletrolíticas causadas por uma substância, ACTH-like, produzida pelo tumor, fazendo um quadro Cushing-like, tá? Então, é uma síndrome de Cushing paraneoplásica, que não vão ter os estigmas clássicos da síndrome de Cushing, como aquela giba e aquelas estrias, porque é um quadro mais agudo. Beleza? Osteoartropatia pulmonar hipertrófica é a única síndrome paraneoplásica relacionada ao adenocarcinoma. Então, em geral, vão ser câncer de pulmão de células pequenas ou SEC. Lembrando que as células pequenas são os mais frequentes. Mas em adenocarcinoma, que é o menos frequente de todos, a única síndrome paraneoplásica assim, mais importante é a osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Então, o paciente acaba tendo uma periostite de ossos longos, ou seja, o periósteo dos ossos, né, fica inflamado, e ele tem baqueteamento digital e uma síndrome de sinovites articulares. Então, ele fica com edema articular importante e aquele baqueteamento digital típico de câncer de pulmão, sabe? Olha lá, olha a periostite aqui, né? Você viu a periostite dos ossos. Então, e o baqueteamento digital é aquele dedo em tampa de relógio, né? Então, isso a gente chama de osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Sinovite de grandes articulações associada a periostite de ossos longos e baqueteamento digital. Qual que é o câncer relacionado a isso? Adenocarcinoma.
Eaton-Lambert. Alguém já ouviu falar na síndrome de Eaton-Lambert? Alguém já ouviu falar em miastenia gravis? O que é miastenia gravis? Deixa eu pegar uma água aqui. Fala aí, galera. O que é miastenia gravis? Esses dias eu atendi um pesquisador da Fiocruz com melanoma e ele tá desenvolvendo uma toxina botulínica que segura o Botox por 10 vezes mais tempo do que o Botox usual que as mulheres usam. Ele desenvolveu aqui em Rondônia. Ele conseguiu entender o peptídeo, a chave que liga ali no receptor de acetilcolina, e ele criou e agora ele patenteou com a L'Oréal e vai vender esse Botox novo aí. E então, para que haja contração muscular, é preciso que a acetilcolina se ligue no receptor lá na fenda sináptica, certo? Na placa motora, certo? Existe uma doença chamada miastenia gravis que você produz um anticorpo anti-receptor de acetilcolina. E aí a acetilcolina não consegue se ligar no receptor e aí a musculatura fica flácida, tá? O nome disso é miastenia gravis. Qual que é o tumor mais relacionado à miastenia gravis? Timoma, daqueles 4 T's do mediastino. Toda vez que você tiver um timoma, se você tiver uma miastenia gravis, você tem que fazer uma tomografia de tórax, porque não é infrequente você achar um timoma ali, tá? Então, miastenia gravis é um anticorpo, uma doença autoimune, um anticorpo anti-receptor de acetilcolina, que leva a uma síndrome, né, de flacidez muscular, que em geral começa de cima para baixo. Flacidez começa na face e vai descendo para a cintura escapular, cintura pélvica, e o cara vai ficando fraco como um todo, tá? Então, ela é descendente, tá? É um déficit motor que ocorre de forma descendente. Por exemplo, me dá um exemplo de uma doença também que causa flacidez muscular, também síndrome de segundo neurônio motor, lembrando que placa motor é segundo motor, hein? Que é ascendente. Guillain-Barré, né? Oi? Guillain-Barré, né? Guillain-Barré, que é uma doença autoimune contra a bainha de mielina, que também faz parte do segundo neurônio motor, certo? Muito bom. Eaton-Lambert é uma síndrome também desse tipo, também descendente, igual a miastenia gravis, mas ao invés do anticorpo ser contra o receptor de acetilcolina, o anticorpo é contra o canal de cálcio pré-sináptico que faz liberar os grânulos de acetilcolina. Tá? Então, ele causa muito parecido, sintoma muito parecido, a clínica muito parecida com a miastenia gravis. Tá? Só que ela, ao invés de ser um anticorpo contra o receptor de acetilcolina, ele é um anticorpo contra o canal de cálcio pré-sináptico, que é responsável por liberar as vesículas de acetilcolina. Tá? Então, essa é a grande diferença da miastenia gravis para o Eaton-Lambert. Eaton-Lambert é muito associado ao câncer de pulmão de células pequenas, numa forma de síndrome paraneoplásica. Então, você vê lá um paciente com um quadro de Eaton-Lambert, com essa fraqueza descendente, e com câncer de pulmão, você vai lembrar de câncer de pulmão de células pequenas. Beleza? Tranquilo? A fraqueza é descendente, né? E uma questão diferente entre a miastenia gravis e Eaton-Lambert é que Eaton-Lambert poupa a face. Miastenia gravis começa na face, lembra? Eaton-Lambert já começa aqui nos músculos proximais e vai descendo, tá bom? CIRAD, alguém já ouviu falar em CIRAD? Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, certo? Nessa síndrome, o hormônio antidiurético está em excesso ou está em pouca quantidade?
Tá alto, né? O tumor está produzindo hormônio antidiurético. E o que acontece quando o corpo produz muito hormônio antidiurético? Onde age o hormônio antidiurético? Lá nas aquaporinas, né, prof? Nas aquasporinas. O que faz a aquaporina? Atua justamente nessa reabsorção hídrica lá nos... Ela abre a porteira para reabsorção de água. Isso aí, perfeito. E aí, enchendo de água a medula, né, jogando a água para dentro, a gente tende a ficar hipervolêmico, certo? Então, você imagina uma substância liberada pelo tumor que deixa você com as porteiras abertas para reabsorção de água. Você não urina, você fica, né, só puxando. Diferente de quem bebe, né? Quem bebe faz o contrário, inibe a produção de hormônio diurético. E o que acontece? O cara não para de mijar. É o inverso da bebedeira, né? Então, a aquaporina está aberta e a gente começa a trazer água para dentro. A hora que a gente começa a trazer água para dentro, a gente vai ficar hipervolêmico, certo? E a gente vai começar a fazer o que com o nosso sódio? Diluir o sódio. A gente vai ficar com uma hiponatremia dilucional, certo? Uma hiponatremia dilucional. É uma hiponatremia real? Não. É uma hiponatremia dilucional. Se eu tinha uma concentração de sódio, a hora que eu joguei mais água, essa concentração de sódio diminui, certo? O corpo, para compensar a hipervolemia, ele joga sódio de forma ativa para dentro da medula para tentar tirar água de forma ativa, já que a aquaporina está aberta. Então, a gente acaba, para poder não ficar hipervolêmico, perdendo sal. E aí a gente consegue equilibrar a volemia, mas às custas de uma perda ativa de sódio. E isso faz o quê? Uma hiponatremia euvolêmica. Você ficou com a volemia adequada, mas às custas de uma perda ativa de sal. Isso leva a um quadro de hiponatremia, que é o que temos aqui na CIRRAD. É uma hiponatremia secundária a uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, uma hiponatremia hipoosmolar euvolêmica. Beleza? Você tem também várias outras síndromes paraneoplásicas, musculoesqueléticas, cutâneas, endócrinas, neurológicas, tá? Então, qual que é o câncer mais relacionado às síndromes paraneoplásicas? Pulmão. Qual o subtipo de câncer de pulmão mais relacionado às síndromes paraneoplásicas? Pequenas células. Pequenas células. Isso chove em prova de residência. Quais são os sítios mais frequentes de câncer de pulmão, de metástase de câncer de pulmão? Fígado, osso e cérebro, né? Clássico local onde se aconchegam as metástases, porque é local onde você tem grande circulação de sangue, né? Mas uma coisa chama atenção em câncer de pulmão, adrenal. Mandaram um paciente para mim, seu Eustáquio, com metástases de câncer de próstata, veio encaminhado por um urologista. Ele tinha metástases líticas no externo e uma biópsia mostrando câncer de próstata Gleason 6. Primeira coisa que eu suspeitei, eu falei, difícil eu ver um câncer de próstata com metástases líticas. Em geral, as metástases são blásticas, né? Falei, tá muito esquisito isso. E tumor Gleason 6, sem aparecer nodulação na próstata, é um tumor muito inicial. Nunca que ele estaria dando metástases. Eu falei para a filha, isso está com cara de ser de outro sítio. Vamos fazer uma tomografia? Aí eu fiz uma tomografia e apareceu um nódulo periférico, né? No pulmão, no ápice do pulmão esquerdo, que o Pedrinho Gama biopsiou para mim essa semana. E é um câncer de pulmão com metástase óssea. E aí, pô, mas por que você acha que esse nódulo de fato é câncer de pulmão, já que ele tem 2 centímetros só e tal? Por que você acha que ele é o causador da lesão óssea ali?
Porque eu falei, porque tem um espessamento da adrenal suspeito aqui, uma lesão no fígado e essa lesão óssea. Levando isso em consideração, um paciente com uma carga tabágica, idade de 70 anos, eu acho que isso é um câncer de pulmão. A gente biopsiou e veio adenocarcinoma de pulmão, tá? Então, olha como é interessante a gente entender epidemiologicamente como as coisas são, que a gente acaba conseguindo desvendar as coisas. Veio um paciente como câncer de próstata e saiu um câncer de pulmão, né? Na investigação. Né? Se a gente não tem conhecimento e não vai a fundo, a gente trata errado, né? Adrenal, então tem um tropismo do câncer de pulmão para adrenal. Então, toda vez que você vê lesão em adrenal suspeita, sempre pensa em meta de pulmão. Quando eu falo em lesão semi-nervoso central, pequenas células é o mais frequente de todos, seguidos de adenocarcinoma. Dificilmente você vê um SEC de pulmão metastático, tá? SECs, eles crescem muito localmente, dão metástases, mas não tão rápidas como adenocarcinoma e SEC. Adenocarcinoma pequenos dão metástase à distância. SEC também, geralmente SEC já tem um monte de linfonodomegalia envolvida, é um tumor muito mais indiferenciado e com certeza muito mais grave e com pior prognóstico. Caramba, tem muita coisa, galera. Que horas são aí? 7h40. Tá, vamos lá. Tá. Nódulo pulmonar solitário. Isso aqui é importante, porque assim, vocês vão sempre receber raio-x da avó aí, tudo para ver nódulo, né? Então, em geral, a gente vai, principalmente agora no Covid, encontrar muitos casos de nódulos pulmonares para avaliar. E o que a gente tem que ter noção do que é um nódulo pulmonar solitário? Então, aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem um nódulo pulmonar solitário. Em geral, ele tem parênquima em volta normal. Ele não tem alargamento mediastinal, né? Porque daí já seria uma suspeita muito grande, né? Então, não seria mais um nódulo pulmonar solitário, né? E não tem derrame social, derrame pleural associado, paraneoplásico, nada disso. Ou seja, é só um nódulo isolado no parênquima. Isso é uma entidade chamada nódulo pulmonar solitário. Em geral, o nódulo pulmonar solitário não é câncer. Em geral, são granulomas, cicatrizes de tuberculose, né? Granulomas de sarcoidose. Aí, câncer de pulmão faz parte. Podem ser armatomas de gordura, né? Podem ser metástases, mas aí, em geral, não são únicos, são múltiplos, né? E pseudonódulos também não é comum, né? Que são coisas de camisa que estavam o paciente tomou a raio-x com a camisa e tal, o botão lá, né? Então, às vezes acontece essas coisas também. Quando eu suspeito que num raio-x, isso acontece direto, eu estou diante de um nódulo com potencial maligno. Em geral, câncer de pulmão, você acha que vem em gente jovem ou velho? Velho, então tem que ser. Se o cara tem mais de 50 anos e o cara tem história de tabagismo e ele tem um nódulo pulmonar, opa. Agora, se a menina tem menos de 35 anos e nunca fumou, um nódulo pulmonar já é meio esquisito, né? Por mais que a gente tenha lá as mutações de FR, mas é uma minoria dos adenocarcinomas, lembra? Então, se a gente for olhar para um raio-x, a gente tem que lembrar dessas coisas. Então, 2 centímetros é um tamanho importante. Acima de 2 centímetros já começa a ser uma lesão suspeita, tá? Então, história tabágica, idade, tumorzinho grande, né? Nódulo maior que 2. Lembrando que maior que 3 já é considerado massa, né? Nódulo ali maior que 2 centímetros. Aí a gente já imagina que possa ser um nódulo para a gente biopsiar. Crescimento ou surgimento nos últimos 2 anos. É interessante quando alguém mostrar um nódulo para você, você pedir as tomografias ou algum raio-x prévio para ver se o tumor estava lá antes. Se era algo que já estava faz muito tempo, provavelmente não é neoplásico. Se é algo que surgiu num tempo mais curto, opa, e tem mais de 2 centímetros, opa, o cara tem história tabágica, já começa a mudar a nossa forma de avaliar esse nódulo, né? Tem uma coisa interessante, nódulo que cresce muito rápido, tipo em menos de uma semana, tende a ser benigno também.
porque câncer não cresce assim, né, tão rapidamente. Em geral, processos inflamatórios geram nodulações mais rápidas, né? Então, quando você tem uma formação de uma nodulação em um período menor que uma semana, a tendência é que isso seja benigno e não maligno, tá? Vamos lá. Então, tomografia é o melhor exame, né, para a gente poder avaliar esse nódulo, né? Então, a gente pode ver consistência de gordura, né? A gente pode avaliar o nódulo em relação à parte anatômica, se tem envolvimento de linfonodos regionais, se tem metástases pulmonares. Então, o nódulo, a tomografia é o exame padrão ouro para investigação. Então, características igual da mamografia, lembra? Se o nódulo ele é redondinho, né, bem circundado, a chance de ser benigno é maior. Se ele é lobulado, já aumenta o risco de ser maligno. Se ele é espiculado e com rabo de cometa, aí aumenta ainda mais o risco de ser uma lesão neoplásica. Calcificações, em geral, são benignas, igual em mamografia, lembra? Calcificações, em geral, são benignas. As calcificações que mais chamam a atenção são as calcificações periféricas. E aí pode ser maligno, tá? Em geral, as demais calcificações são calcificações de caráter benigno. Quando a calcificação ela é periférica, ela é maligna. Então, isso é bem tranquilo. Realce. Você acha que realce, por contraste, significa malignidade ou benignidade? Hein? Malignidade. Por quê? Porque o tumor ele é vascularizado e ele, né? E ele vai acabar captando mais contraste. Então ele vai ficar mais brilhoso, né? Beleza. Então, realçar um nódulo maior que 2 centímetros num tabagista com realce, opa, né? Olha quantos termos já vão surgindo aí na cabeça de vocês, conceitos, né? Contornos irregulares especulados, para vocês não é novidade. Ausência de gordura ou calcificação. Lembra que calcificação é critério de benignidade. Gordura, amartoma, lembra dos pólipos amartomatosos? Benignidade. Tamanho maior que 2 centímetros, opa, malignidade. Então, padrão de calcificação que seria maligna seria aquela excêntrica. Padrão de contornos malignos, irregular, lobulado, rabo de cometa. Quem reforça para contraste, tem reforço ao contraste, malignidade. Ausência de densidade de gordura, coeficiente de atenuação, densidade, hiperdensidade. Os nódulos muito benignos, eles são todos feitos praticamente de uma célula só, eles são densos. Os nódulos hipodensos são mais heterogêneos, eles tendem a ser malignos. Quem é muito hiperdenso tende a ser benigno. Uma bola, parece uma maçã ali, né? Durinha, redondinha, bonitinha, hiperdensa. Quem é hipodenso, né? Tende a ser maligno, tá? Então eu peguei lá um raio-x e comparei com o raio-x anterior e o nódulo tinha surgido aí em menos de 2 anos. O que eu vou fazer? Uma tomografia. O cara é suspeito, o cara é velho, o cara fumou, beleza. Aí eu cheguei lá, tem densificação de gordura, tem calcificações grotescas, centrais, é hiperdenso, não realça. Então eu vou manter em observação, eu não vou biopsiar. Se for um tumorzinho em que eu não tenho captação de gordura ou calcificação, que os contornos são irregulares, que reforça pelo contraste, ou seja, que capta contraste, e ele é hipodenso, isso é maligno. Beleza? Deu para entender todos esses conceitos de realce, de densidade, então hipodenso, que contrasta com, que realça com contraste, né? Que tem contornos irregulares, em geral não são calcificados, beleza? Hoje estava lá na reunião multidisciplinar e passaram um caso para oncologia clínica que já tinham 2 lesões pulmonares. E aí, a reunião clínica, o cara fica passando a imagem, eu falei, mas
E eu achei que esses 2 nódulos são calcificados, hein? Tô achando que é benigno. E aí o radiologista veio, tava eu e o cabeça e pescoço discutindo nessa hora, e ele falou, não, eu concordo com o Lucas, esses 2 nódulos tendem a ser armartomas, outras coisas, e não nódulo maligno. Então ele deixou de ir para a quimiopaliativa e foi para o tratamento do tumor primário de cabeça de parótida, tá? Com base em conceito básico aqui, ó, da gente olhando, né? Padrão de calcificação, formato da lesão, a gente pode imaginar se isso é maligno ou não. E olha como isso impacta na vida das pessoas, né? Uma decisão errada, ele podia ir para a quimiopaliativa e deixaria de tratar o tumor primário. Quando eu penso em tumor de células escamosas, SEC, lembra que eu falei do cigarro, da região mais proximal? Em geral, eu vou ter uma massa proximal. Então, quando eu olhar um raio-x e tiver uma massa proximal, eu vou sempre lembrar de SEC. Se eu tiver um raio-x e tiver uma massa periférica, eu vou lembrar de adenocarcinoma. Os de pequenas células de pulmão também estão relacionados quase exclusivamente ao hábito de fumar e de fumar em grande quantidade, ou seja, em geral são tumores da via aérea proximal. Mas o que chama a atenção deles é que quase 80% está envolvido com grandes linfonodos mediastinais já desde o início e metástase à distância, porque eles são muito proliferativos. A sobrevida mediana desses tumores é de 8 meses, tá? Então, tumor dramático, viu? Então, tumores centrais, SEC e pequenas células, tumores periféricos, adenocarcinoma e tumor de células gigantes. Tumor de células gigantes é uma variação de não pequenas células, que pode ter componente neuroendócrino ou não, em geral uma massa grande e periférica, tá? Então, adenocarcinoma, essa aqui é uma entidade de adenocarcinoma que mudou de nome recentemente. Era chamada bronquíolo alveolar, tá? A gente chamava esse tumorzinho de bronquíolo alveolar. Você vê que ele simula uma pneumonia? Não parece? Se você olhar, você não imagina que é uma pneumonia viral, né? Um aspecto de asa de borboleta, mas isso é um infiltrado por um adenocarcinoma do tipo bronquíolo alveolar, tá? Vai fazer lá, esse paciente vai na UPA toda semana e troca o antibiótico do cara. Troca o antibiótico do cara. Aí quando você vai ver, é um adenocarcinoma de pulmão, padrão lepídico. Hoje a gente chama ele de padrão lepídico, tá? Mas antigamente, na minha época, quando eu fui fazer prova de residência, era bronquíolo alveolar. Mas em geral, quando a gente vai ver, adenocarcinoma são lesões periféricas que invadem parede torácica, que causam derrame pleural e dão metástase precoce. Aqui é um SEC, você vê que é uma lesão central, e uma coisa interessante do SEC, cavitações. Tá? Isso é muito clássico. O SEC ele cresce muito no local, então ele necrosa, e ele faz buracos lá dentro, como se fosse cavernas de tuberculose. Tá? Então, massas centrais cavitadas, SEC de pulmão. Lesões periféricas, adenocarcinoma de pulmão, imagem parecida, sugestiva de pneumonia, né? Isso aí, adenocarcinoma do tipo lepídico ou bronquíolo alveolar. E aqui é um periférico do tipo grandes células, que eu falei para vocês, que pode ser neuroendócrino. Em geral, ele é periférico e grandão. Então, 80 a 85% dos cânceres de pulmão são de não pequenas células, onde eu posso ter o SEC, adeno escamoso e grandes células. E pequenas células é uma entidade à parte, até para estadiar e para tratar, são 2 mundos distintos. Se eu falasse para vocês, quais são os mais bem diferenciados? Os não pequenas células ou os pequenas células? Bem diferenciados são os não pequenas células, são mais. Pequenas células, porque eu até vejo glândula, eu vejo, né, queratina, por isso que eu falo de SEC, por isso que eu falo de adeno. E nos pequenas células, eles são pequenas células redondas e azuis. Eles são células muito indiferenciadas, né? E ficaram igual linfócitos, né? São células totipotentes, extremamente proliferativas e cursam com tumor com uma história mais reservada, tá? Então, 80 a 85% dos casos são não pequenas células e 10 a 15% dos casos são pequenas células, tá?
Os pequenas células. A ligação com o tabagismo é absurda, assim como o SEC também, porque eles causam tumores proximais. 70% são metastáticos ao diagnóstico, é o de pior prognóstico de todos. Sobrevida mediana de 8 a 13 meses no máximo com imunoterapia. E a massa é uma massa central com muitos linfonodos já desde o início, né? Quando a gente avalia na microscopia, olha como as células são pequenas, redondas e azuis. Você vê alguma arquitetura aqui? Não, não tem arquitetura nenhuma, tá? Tá tudo zoado, tá tudo infiltrado, são células anárquicas. E uma coisa interessante da imunistoquímica que sempre cai em prova, toda vez que um câncer de pulmão eu vou levar para imunistoquímica e eu quero saber se ele de fato é um SEC, eu vejo se ele tem como, se ele é um SEC não, se ele é um carcinoma de pulmão células pequenas, ele tem que corar para cromogranina e sinaptofisina. Esses dois marcadores de imunistoquímica vão definir para a gente a origem neuroendócrina, tá? Por isso que eles são mais comumente causadores de síndrome paraneoplásica, lembra? Olha que interessante agora quando eu falo de adenocarcinoma. Olha como tem glândula aqui. Olha como é bem diferenciado, né? Então aqui eu tenho um adenocarcinoma, ó. Aqui tem células até embolizadas aqui, ó, invasão angiolinfática. Esse é o carcinoma bronquioalveolar aqui, ó. Muito interessante. Então é isso. Normalmente na imunistoquímica eu vou ter napsina, TTF1, CK7 positivo e CK20 negativo. Aqui é o queratinizado, ou SEC, ou a queratina. Então você vê os tumores bem diferenciados, né? Que já tem uma estrutura tecidual. Beleza. Estadiamento. A gente faz através de tomografia de tórax, abdômen e cintilografia óssea. Mas o exame hoje, padrão ouro, é o PET-CT. Hoje, todos os meus pacientes da clínica estadiam câncer de pulmão por PET-CT. Para as outras especialidades, assim, mama, cólon, a gente não usa com tanta frequência. Para câncer de pulmão é mandatório, tá? Principalmente por causa dos estadios intermediários, estadio 3, né? Eu queria ver, porque assim, deixa eu ver como é que tá. Caralho, galera, essa parte é importante pra porra. Que horas são? 54. Vocês preferem dar uma pausa e seguir? Rapidinho, só para fazer um xixi, tomar uma água? Vai até que horas, mais ou menos, professor? Cara, se eu fosse falar direitinho mesmo, explicando as coisas, mais uma hora, mais ou menos, tá? Porque tem muita coisa, gente. Eu vou tentar focar no que realmente é importante, tá? E deixar um pouco de lado as coisas mais viajantes. Mas tem coisas que são importantes. Então vamos dar 5 minutinhos. Tá. Bebe uma água. E eu vou só focar no que é importante e a gente para. Tá bom? Então, às 8 a gente volta, então, né? 5 minutinhos? Isso. 8 horas. Beleza.